Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo a continuação do capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Continua ainda a história de Absalão, filho do rei Davi, que foi morto quando ele ia ao encontro para guerrear contra o seu pai. Ele ficou pendurado em uma árvore. Então, se você ouviu a leitura anterior, você vai acompanhar agora a conclusão do que aconteceu com Absalão. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Então ele está dizendo que ele jamais mataria o filho do rei, porque o rei Davi havia recomendado que tratassem brandamente com o filho dele. Mas nem todos pensam assim, não é? Claro que alguns sentem este amor, o temor, obedecem, mas outros não, realmente querem vingança, querem matar. E eles queriam ver Absalão morto. Embora Davi estava sendo perseguido pelo filho, mas ele não queria matar o seu filho Absalão. Continuando. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Aimaas, filho de Zadoc: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cusita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cusita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadoc, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me correr após o cusita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou ao cusita. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só,
há novas em sua boca, e vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que já vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: Paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão? Olha, a primeira pessoa que o rei perguntou foi pelo seu filho. E disse a Aimaas: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cusita e disse: Anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cusita: Vai bem com o jovem, com Absalão? Novamente o rei Davi está ansioso para saber o que aconteceu com seu filho. E disse o Cusita: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Davi entrou em desespero, e ele começou a andar e gritar pelo nome do filho. E ele disse: Eu preferia ter morrido no lugar do meu filho. Esta foi a grande dor do rei Davi. Capítulo 19. Segundo livro de Samuel. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecia aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu, cada um para as suas cidades. Então você está ouvindo a leitura do capítulo 19 de segundo livro de Samuel. Na próxima gravação você vai ouvir ainda a continuação deste capítulo a partir do versículo 9. Deus te abençoe.